Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês, nessa data do dia 3 de junho de 2025. Em plena terça-feira iremos falar muito sobre a questão aí do caminho do sorteio da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre a entrevista que o Carlos Amodeu, CEO da SAF, que hoje está acumulando funções, falou sobre a questão aí da janela de transferências do Vasco. Vamos falar também, glória a Deus, Payet está de saída do Vasco. O melhor custo-benefício, para não dizer o contrário, do nosso poderoso dos últimos anos. Inclusive a live aí da Larissa, que houve essa polêmica aí de se rotularem ela como ex-amante do Payet, tá dando o que falar e ela deu declarações muito fortes em relação a isso. Então vamos lá, dentro desse vídeo nós iremos falar muito aí sobre as notícias do Vasco, sempre aqui no canal Giro Vascaíno, sempre conto com a rapaziada, deixar aquele like, participar, interagir, deixar o seu comentário, deixando a sua opinião, compartilhar, divulgar para mais e mais pessoas, para que o nosso canal, para que o nosso vídeo consiga ter um alcance maior para mais e mais vascaínos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre essa definição que aconteceu ontem. O Vasco aparentemente encontrou o seu adversário na Copa do Brasil e o caminho também da Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil e a gente já emenda na Sul-Americana. O Vasco terá o confronto contra o CSA, que eliminou na terceira fase o Grêmio, vencendo o primeiro jogo por 3-2 e no segundo jogo, um jogo muito polêmico, com um gol anulado, alegando falta no Kahneman. Enfim, o CSA empatou o segundo jogo na Arena do Grêmio por 0-0 e conseguiu a classificação. O CSA estava vendo o jogo ontem do CSA na Série C contra o São Bernardo. O CSA venceu por 3-1. O principal destaque do CSA é o volante Camacho, que inclusive é capitão, e o atacante Thiago Marques. Inclusive nessa oportunidade do jogo de ontem, Thiago Marques fez 2 gols. Então o Vasco tem que se preocupar e muito. O goleiro é o Gabriel Félix, aquele mesmo que já passou pelas categorias de base do Vasco. O primeiro jogo será no Rei Pelé e o segundo será em São Januário. A data base será no finalzinho ali de junho e, a princípio, no início de julho será o segundo jogo. É um jogo que vai valer um pouco mais de 4 milhões e meio de premiação. E o ano passado o Vasco conseguiu chegar até as semifinais e isso deu um fôlego financeiro bastante pressionante para as finanças do Vasco, ainda mais esse ano, por conta dessa recuperação judicial. O Vasco vai precisar de o máximo dinheiro possível e não só ter dinheiro, porque o Vasco sempre teve, mas também saber administrar muito bem esse dinheiro. A gente viu desde o início do ano como foi a janela de transferências do Vasco. Um gasto de quase 100 milhões de reais em Lloyd, em Garré, em Maurício Lemos, em Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Tietê. E o único que deu certo aparentemente foi o Nuno Moreira. Então o Vasco ele precisa ser mais certeiro nessa condição, mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então a Copa do Brasil vai ser definida aí a partir já do mês que vem, que a gente vai ter o confronto. Esse mês agora, no finalzinho do mês, o primeiro jogo, e no segundo jogo, já mês que vem, a gente já tem a precisão, obrigação do Vasco, tá? A gente fez uma live ontem sobre o sorteio, é a obrigação do Vasco passar pelo CSA. Se isso vai acontecer ou não, aí eu já não sei, porque futebol é 11 contra 11. Ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre o caminho da Sul-Americana. Também foi definido quem será o confronto caso o Vasco passe pelo Independiente Del Valle, que é o Mushuc Runa, o time também do Equador, mas que vive um momento atípico diferente do Del Valle. O Del Valle hoje é o primeiro colocado do seu campeonato equatoriano. Já o Mushuc Runa ocupa a 14ª colocação, próximo da zona do rebaixamento. Então, o Mushuc Runa utiliza mais a Sul-Americana para tentar ir à Libertadores do próximo ano, porque no campeonato estadual, o campeonato regional deles, desculpa, não vai conseguir esse feito, até porque a distância está muito grande e por mais que é um início de campeonato deles, as outras equipes como Del Valle, LDU, outras equipes estão acima do Mushuc Runa. Então é definido. E se caso aconteça do Vasco
ganhar do Del Valle, se classificar do Del Valle e se classificar do Mushuc Runa, terá o Once Caldas, Bulu Bulu Revé San José da Bolívia ou o Huracan. A princípio, por time deve se classificar o Once Caldas contra o Huracan. E aquilo, o Huracan perdeu o título do Campeonato Argentino, vai se dedicar e muito nessa Sul-Americana. E a gente vai ver o que pode. E aí na outra chave acima pode acontecer do Vasco pegar aí o Atlético Mineiro, que vai ter uma dura missão ali contra o Bucaramanga, equipe colombiana que estava no grupo do Racing e do Fortaleza, tá? Então, essa é a definição aí dos confrontos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, vamos ver aí nos próximos meses o que podemos esperar. Eu já havia citado aqui algumas vezes. Acho que o Vasco tem que priorizar mais o Campeonato Brasileiro por rebaixamento, mas também Copa do Brasil por causa de ser financeiramente. A Sul-Americana é um caminho mais rápido para a Libertadores, mas paga muito mal. E aquilo, o Vasco hoje não tem um elenco para disputar as 3 competições. Isso aí é uma opinião minha, é uma visão minha. Se você tiver uma opinião diferente, deixe aqui o seu comentário. Vamos lá, vamos falar sobre a questão agora do Carlos Amodeu, que hoje ocupa 2 funções dentro do Vasco. Uma função de CEO da SAF, que cuida da parte financeira, e agora também acumulando a função de diretor de futebol. Ele falou ontem para os jornalistas que o Vasco não irá fazer contratações nessa janela agora que foi aberta para o Mundial, que isso só vai acontecer quando for definido um diretor de futebol e a partir dali, com a análise do diretor de futebol, vai ter contratações. O que me espanta, e aí eu deixo essa pergunta para você que estiver ouvindo e vendo esse vídeo, o que me espanta é o seguinte: agora eles vão fazer de forma correta. Mas no início do ano, eles contrataram, eles que eu falo, Pedrinho e Felipe, contrataram Lucas Oliveiras e Lucas Freitas sem o aval do Marcelo Santana. E agora eles precisam contratar com o aval de um diretor de futebol. Para você ver a incoerência da administração dessa diretoria. Enfim, o Vasco já deixou claro, o Diniz também, acredito que até para fechar com o Vasco, ele deve ter feito esse tipo de situação. O Vasco terá que ter reforço e não contratação. O Vasco tem que ter jogadores que venham para serem titulares, para que esses que jogam como titular irem para o banco de reservas para complementação de elenco, para que o Vasco não passe sustos até o final do ano, porque se isso acontecer, meu amigo, é Série B logo à vista, porque o time do Vasco em nomes não é um time ruim, mas em desempenho é lastimável. Vamos falar agora sobre Dimitri Payet. Graças a Deus o quanto que eu pedi e rezei pela saída desse jogador. A Larissa, que ficou conhecida aí como ex-amante do Payet, ou na verdade naquela oportunidade era a mulher do Payet, sabendo que o Payet tinha um casamento na França com 2 ou 3 filhos, o Payet tinha uma relação com a Larissa e uma relação muito estranha, para não dizer outra palavra. E aí a gente não sabe o que aconteceu relação judicialmente, porque ele foi acusado de determinadas coisas, ele prestou depoimento, mas parece que a situação ali ficou estagnada na justiça. Inclusive a Larissa ontem foi no canal do John Vascaíno, uma live ali curta ali de menos de 1 hora, e expressou a sua indignação por conta dessa saída do Payet, essa viagem que o Payet está indo para a França e não voltará mais ao país, porque ele está realmente de saída. O que me pega é o seguinte, o ponto que hoje nós chegamos de um jogador que dentro de campo tinha um alto salário, nunca performou. Tem muitos torcedores que falam que ele performou em 2023. Eu acho que pelo custo-benefício ele nunca performou com o Vasco. E ele ficou mais conhecido fora extracampo do que dentro de campo. Ele ficou mais falado na mídia por conta dessa situação, dessa relação abusiva com a Larissa, do que dentro de campo. E a gente comentava desde 2023, é muito fácil falar agora, mas eu já venho falando isso desde 2023. Eu acho que o Vasco nunca deveria ter contratado esse jogador.
Era um jogador em fim de carreira, era um jogador que estava passando apuros do Olympique de Marseille. O Sampaoli, naquela oportunidade que foi a melhor momento do Payet na França, foi quando ele jogou como centroavante, que deu a condição do Olympique de Marseille ir para a Champions League, mas mesmo assim ele jogando como centroavante, ele não jogava todos os jogos, porque ele não tinha a parte física em evidência. Mas naquele momento, em 2023, o Vasco estava a perigo de ir para a Série B. E a 777 caloteira, ela simplesmente tinha que dar uma resposta para a torcida. E aí eles buscaram esse jogador que havia não conseguido nenhum título em sua carreira e só foi conseguir o primeiro título aqui no Vasco, aquele título da pré-temporada lá no Uruguai. Para quem não se lembra, que o Medel lá todo sorridente, o Zé Delivery também, o Paulinho, e ele lá no fundo, escondido para não querer colocar as caras. E aí 2024 foi aquela vergonha, ele se arrastando contra o Nova Iguaçu, inclusive o volante do Nova Iguaçu entrou na mente dele de uma forma impressionante. E aí foi se arrastando, e como não agora? Acho que o Vasco fez perfeitamente, o Vasco já poderia ter feito isso há muito tempo, desde o ano passado, ter feito um acordo de forma amigável para rescindir o contrato dele, porque mal ou bem 1,5 milhão faz muita falta para um time que tem poucos recursos, que tem um time limitado. 1,5 milhão acho que você conseguiria contratar 2 bons reforços para o time entrar como titular. E aí agora o Vasco terá essa condição porque o Payet está de saída por causa do seu fim de contrato. Eu espero que fique uma lição para quem administra o Vasco, quem administra o futebol do Vasco, que não adianta contratar jogadores de nome. O Vasco precisa de jogadores que sejam ativos dentro do campo. O que eu quero dizer? Precisam ser jogadores que realmente vistam a camisa, jogadores que se paguem tanto financeiramente como esportivamente. Parar de achar que jogador de nome vai trazer a forma esportiva. Às vezes pode trazer, mas a maioria não traz. Nós temos exemplos claros aqui no Brasil: Oscar, Neymar, Coutinho, Douglas Costa e entre outros. Então, fica a lição para quem administra o futebol do Vasco, que é mais fácil você pegar 10 jogadores operários, mas que dentro de um plano de jogo você consiga jogar, você consiga desempenhar, você consiga fazer efetivamente um bom time, do que você ter estrelas em fim de carreira, como era o Payet e agora está recentemente com o Coutinho. Ainda a gente vai falar sobre a questão do Coutinho, mas esse vídeo é dedicado em relação ao Payet, porque eu dei graças a Deus. O Payet estava fingindo que jogava no Vasco, como o Rossi fez por o ano passado, se arrastando no seu contrato, entre outros jogadores. Então, graças a Deus que o Vasco se livrou dele, que ele volte lá para a França para cuidar da vida pessoal dele e que ele esqueça o Vasco. E que um conselho, se chegar a Larissa, que a Larissa esqueça esse verme francês, porque esse cara é um verme. Um cara que trata uma mulher linda, bela como ela, dessa forma, é realmente um verme. E ele ficou mamando na teta do Vasco esse período todo e simplesmente não ajudou em nada o Vasco, nem a crescer mídia, a crescer marketing e nem trazer dinheiro para o clube. E simplesmente só tirou dinheiro do clube. Mas é aquilo, o responsável não foi ele, foi sim quem contratou, principalmente o grande principal culpado é a 77 caloteira, que ainda está com as ações do Vasco ainda. Então, esse é o nosso vídeo aqui nessa terça-feira pela manhã. Mais uma vez eu peço a vocês, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe aqui o seu comentário sobre tudo que a gente comentou e às 3 horas da tarde teremos a nossa live para a gente trocar uma ideia, bater aquele papo maroto. Então conto com a sua participação aqui. Um grande abraço para todos, um ótimo dia para todos vocês e nos aguardo aqui
às 3 horas da tarde. Quer ajudar o canal financeiramente? Se torne membro, você vai estar ajudando financeiramente o nosso trabalho a se manter de pé.